Agora eu queria que você, em nome de Jesus, prestasse atenção nessa mensagem que eu vou dar hoje, que é Deuteronômio capítulo 20, vamos abrindo lá? Todo mundo abrindo a Bíblia Sagrada, Deus vai te ajudar. Pastor, mas eu estou passando uma situação terrível. Calma que Deus vai ajudar você. Eu só preciso que você respeite esse texto agora que eu vou dar para você. Eu comentava aqui quarta-feira à noite e falava o seguinte: existe na Bíblia Sagrada mandamentos que são aos judeus, ao povo judeu, tá? Mas nós podemos extrair dos mandamentos princípios para nós também que não somos judeus. Então tem muita coisa na Bíblia Sagrada que está implícita, ou seja, não está explícito ali, não é para nós diretamente. Mas se nós conseguirmos extrair princípios e praticarmos esses princípios, nós também seremos abençoados como o povo judeu era abençoado. Agora, se não respeitarmos esses princípios, nós não seremos abençoados. Então, na Bíblia Sagrada não é só uma questão de mandamentos para os judeus. Tem muita coisa na Escritura Sagrada que são, como o pastor Mike falou, princípios para nós. E aqui, logo no comecinho de Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, em cima do versículo 1, bem em cima do versículo 1, diz assim, ó: as leis da guerra. Eu quero que você fale em voz alta comigo, as leis da guerra. Mais uma vez? Então eu queria explicar para você que uma lei é bem simples. Quando você obedece uma lei, não tem problema algum com você. Mas se você começa a desobedecer a lei, o que acontece? Você vai ser multado. Alguma coisa ruim vai acontecer. Vai chegar uma multa na sua casa, você vai ter que pagar um preço por aquilo ali, que você falhou, certo ou errado? Então, quando o povo de Israel, ele ia entrar numa batalha, ele ia entrar numa guerra, eles precisavam respeitar leis bíblicas para terem vitórias. Eu e você, para nós vencermos hoje, nós também precisamos obedecer a certas leis. Então eu não posso entrar contra o inimigo de qualquer mal forma. Eu não posso entrar contra o diabo de qualquer maneira. Se eu entrar bagunçado de qualquer maneira, eu não vou ser abençoado, eu não vou ser bem sucedido. Então por isso que eu estou falando para você que existia uma lei de guerra. Existia um mandamento que o povo de Deus tinha que obedecer para que eles tivessem êxito. Então eu não posso entrar de qualquer maneira. Até porque você tem que entender que quando a gente vai lutar contra outro povo, no caso nosso caso são os demônios, eles são uma ordem organizada. Tanto é que Jesus nunca se reportou e disse assim: ah não, o diabo bagunçado. Não, ele disse, Jesus sempre falou, o reino das... reino das trevas, irmão. Reino é uma coisa organizada. Tem um rei, depois tem o príncipe, depois tem os súditos. É toda uma organização. Então Jesus, ele nunca disse que o diabo é desorganizado. Ele fala reino das trevas. O povo de Israel, quando ia para uma batalha, eles batalhavam contra um povo que também tinha organização. Tinha flecheiros, tinha escudeiros, tinha o pessoal que usava a espada, tinha a pessoa que sabia lutar. Então o povo não... vamos lá na fé, vamos na fé, Não é assim que funciona. Existe uma estratégia. Por isso que a Bíblia Sagrada traz aqui como leis da guerra. Se você não obedecer os princípios divinos, ele não vai poder te ajudar. Então é isso que eu quero passar para você hoje. Então em Deuteronômio capítulo 20... no versículo 1 diz assim, vai passar nos monitores para todos vocês agora, ó: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, atenção, aqui começa, e vires cavalos, carros e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, medo, né? Pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Diga aleluia. Então aqui está dizendo que isso aqui era para ser usado só quando o povo de Israel fosse entrar numa batalha. E diz que quando eles fossem entrar numa batalha, e eles enxergassem, vires, cavalos, carros e povo em maior número do que tu. Então a gente tem que tomar cuidado que o medo ou o temor, o respeito, ele vai entrar pelos olhos ou pelos ouvidos. E quando você começa então a fazer aquele cálculo, até coloquei isso aqui no meu estudo escrito, que nós começamos então a fazer aquele comparativo natural. Nós começamos a fazer um cálculo pelas nossas condições e as condições daquilo que está batalhando contra a gente. Começa a bater medo. Por isso que quando alguém olha para um exame e está ali diagnosticado câncer, ou a pessoa ela chega na casa dela e ela vê lá entre
a roupa do seu filho no guarda-roupa ou alguma gaveta, vê droga. Daqui a pouco pega lá no celular, algo do esposo no celular. O que bate na pessoa? Medo. Que ela começa a olhar, ou ela começa a ouvir aquilo ali mexe com ela, bate o medo. E o que é o medo? O medo é quando você deixa o teu pensamento ir mais à frente, e você começa a imaginar coisas que ainda não aconteceram, mas só pelo lado ruim. Você começa a pensar em coisa ruim, só coisa ruim. Isso é medo. Porque é você não conseguir, sabe, você segurar os teus pensamentos, quando você faz um comparativo entre você e a situação momentânea que você está passando, e você percebe que você não tem capacidade, e nessa hora, não fica chateado comigo, mas nessa hora que a gente começa a dar um bico em Deus, a gente chuta Deus para escanteio, porque na hora que eu estou com medo, e os meus pensamentos eles estão indo lá na frente, e começo a pensar um monte de coisa que ainda nem aconteceu, mas só coisa ruim que pode vir a acontecer, eu não estou colocando Deus nesse futuro. Você está entendendo o que eu estou falando? Medo é você não colocar Deus naquilo que vai acontecer. Nossa, isso é muito forte, anota. Medo é você não colocar Deus no futuro. Medo é você não colocar Deus nos próximos atos e nos próximos episódios da sua vida. Isso é medo. Então surgiu uma situação e você faz então com que o teu pensamento ele se torne como se fosse um cavalo desgovernado, com muita força, e você só começa a pensar coisa ruim. Aí bate uma ansiedade, começa a te dar crise de ansiedade, você começa então a subir aquele elevador, subir e descer dentro de você começa a ficar agitado. Isso tudo porque os teus pensamentos estão acontecendo isso. Você está indo muito à frente. Mas ele está falando uma coisa aqui que me chama bastante atenção, né? Que o medo nada mais é do que acreditar naquilo que o diabo ainda não fez, mas pode fazer. Você escutou o que eu falei agora? O que é medo? É você acreditar naquilo que o diabo ainda não fez, mas pode? Tá. E o que é fé? Fé é você ter certeza que naquilo que Deus ainda não fez, mas pode fazer. Então o que é fé? Não aconteceu absolutamente nada, mas você tem certeza que vai acontecer. E medo, o que é, pastor? Medo é a mesma coisa. O diabo ainda não fez, mas você tem medo porque você acredita que ele pode fazer. Então medo e fé é praticamente o mesmo mecanismo, só que para o lado divino e para o lado diabólico. Então o medo é isso. E aí você percebe que o medo ele vai entrando pelos olhos, ele vai entrando pelos ouvidos, é uma emoção primária, é um sentimento que vai deixando você naquele momento, diga bem alto comigo, ateísta. O medo ele transforma você, pelo menos naquele momento, num ateu. Você é uma pessoa que você desdenha o Criador, você desdenha Deus. Repito, não é na tua vida toda, mas é naquele momento que você não consegue mais confiar em Deus. O Jó, pessoal, ele passou por um bocado ruim, e teve um período que ele não conseguia acreditar em coisas boas, que é quando os filhos do Jó iam fazer banquetes, e ele acordava sempre de madrugada, ele começou a bloquear o sono dele, e ele não conseguia mais descansar, nem sossegar, nem repousar, ele não conseguia mais dormir, e ele só pensava que poderia acontecer uma coisa ruim com os filhos. Isso está em Jó, deixa marcado Deuteronômio 20, o versículo 1, e abre em Jó 3, versículo 25. Então cuidado com pensamentos ateístas, e comportamentos ateístas, porque repito, você é uma pessoa que você pode confiar muito em Deus, você pode ser que nem o Jó, justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mas quando bate o medo, naquele período ali, você tem um pensamento ateísta, você deixa com que os pensamentos, sabe, eles vão à frente no futuro, e comecem então a pensar em coisas ruins. É isso que é o medo. Olha só o que diz em Jó 3,25, porque o que eu temia, o que ele disse? Me veio. Então você percebe que esse sentimento chamado medo, ele vem antes, não sei se você percebeu, ele vem antes daquilo que vai acontecer. Assim como a fé, ela vem antes daquilo que vai acontecer.
Então, se você tem a certeza que Deus está com você e que Ele vai realizar certas obras, você tem esse sentimento, essa certeza, essa convicção. E o medo é a mesma coisa, ó, o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. E ele explica o seguinte no versículo 26, ó, olha só o 26: eu nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbar. Você vê, parece que o Jó até está em 2024, 2025, que hoje as pessoas não estão mais conseguindo sossegar. As pessoas não conseguem mais sossegar, as pessoas não conseguem mais repousar nem descansar. Você vê muita gente com um pensamento acelerado, a pessoa não consegue desligar. A pessoa ela chega de noite, ela vai deitar à noite na cama e o pensamento dela continua acelerado. Ela acorda de manhã, ela não está sossegada, ela não repousou, ela não conseguiu ter aquele sono restaurador. Então ela acorda de manhã já na pilha. E aí a pessoa fica naquela pilha, ela só pensa em coisa ruim, aquele negócio todo. E isso não aconteceu em 2024, 2025. Isso aconteceu lá na época do Jó. Você vê que ele ficou totalmente acelerado, medo. O coração dele nesse período aqui devia saltar pela boca. Se o Jó fosse hoje num psicólogo e falasse isso aqui para o psicólogo, o que o psicólogo ia receitar para ele? Antidepressivo. Quem falou antidepressivo? Ia meter um antidepressivo no Jó, irmão. Não consigo descansar, não consigo sossegar, não consigo repousar, eu estou meio perturbado. Depressivo nele. Mete um ansiolítico nele, mete um mata-leão nele. Quem está acompanhando, está entendendo o que eu estou falando? Mas o que ele está atribuindo a essa falta de sossego, essa falta de repouso, essa perturbação? O medo. O medo é o seu pensamento num futuro sem Deus. Nossa, isso é muito forte, você tem que anotar essas coisas. O medo nada mais é do que um pensamento no futuro sem Deus. Você só dá lugar ao inimigo. O inimigo está tomando conta do teu futuro. Pastor, então o que eu tenho que fazer quando isso acontece? Quando isso aqui acontece, volta lá em Deuteronômio 20, versículo 1. E hoje eu vou te ensinar a extrair o medo. Diga aleluia. Quem quer extrair esse sentimento, essa emoção? Pastor, eu quero extrair como se fosse arrancar o dente da boca de uma pessoa que aquele dente está com cárie. Alguém já teve algum dia, teve um pastor uma vez que me explicou isso. Esse pastor, eu fui fazer uma viagem, e nessa viagem que eu fui fazer, pastor, bem no dia que eu estava lá com a minha esposa, não me deu um negócio no dente, e começou a me doer, me encheu a boca, me doer, mas uma dor assim, dá vontade de bater a cabeça no lugar. Eu fiquei perturbado, e eu falei, o que você fez? Eu fui lá, pastor, arranquei o dente. Na hora que eu extraí o dente nessa viagem, pastor, extraí, ai que alívio. Então hoje eu vou ensinar você a extrair o medo, e você vai dizer assim, ai que alívio. E na hora que você começar a ficar aliviado, as bênçãos vão começar a vir sobre você. Porque quando Jó no capítulo 42, ele fica aliviado desse sentimento, Deus vira o cativeiro dele e abençoa ele. Pastor, e no momento do medo? O momento do medo, o diabo tomou conta. Olha só que coisa interessante, Deuteronômio 20, versículo 1 diz assim, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires. Então olha para o pastor aqui, os teus olhos, eles trazem informação para o seu cérebro, você sabe disso, né? Então tudo que você olha e tudo que você ouve, começa a lançar informação para dentro de você. E a Bíblia diz que a informação que eles teriam nessa peleja era o seguinte, e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu. Ou seja, essa situação, ela é maior que você. Essa situação, você não tem capacidade. Então os teus olhos vão emitir uma informação que você vai perder. Os teus olhos vão emitir uma informação quando você chegar na peleja. Eles vão emitir uma informação que você não tem capacidade para aquilo. Só que ele vai dizendo assim, mas na hora que você vê, ele diz assim, e vir essa informação deles, ou seja, desse inimigo que é mais forte que você, deles não terás temor. Esse temor aqui, pessoal, é respeito. Esse temor que você está lendo aqui, é você ficar respeitando muito. Você sabe quando você tem muita fé, você fica que nem o Elias. Você lembra o que o Elias fez com os profetas de Baal? Um pouco antes de ele matar os profetas de Baal, eles começaram a fazer os feitiços lá, para ver se o Deus deles respondia com fogo. Você lembra o que o Elias fez? Ele debochou.
O Elias fez o quê? Ele debochou. Cadê o Deus de vocês? Será que ele não foi viajar? Ele não falou isso, Elias? Falou ou não falou? Será que ele não foi viajar? Será que ele não foi fazer alguma coisa? O que significa? O Elias perdeu o respeito. Deus, ele quer que eu perca o respeito pelo inimigo. A gente tem muito temor, a gente tem muito respeito, e chega a beirar até um medo daquilo que o inimigo possa fazer. Então ele disse assim, desse inimigo não terás temor. E agora ele vai te explicar como é que extrai o medo. Isso aqui é a primeira vez que eu vou pregar isso aqui agora, aqui na igreja. E eu já preguei esse texto algumas vezes, mas essa revelação ela vai chegar diferente. Diz assim, pois o Senhor teu Deus, meu Deus do céu, que te tirou da terra do Egito, estás... Então olha para o pastor, todo mundo assim, faz assim, o Senhor teu Deus, faz assim, que te tirou da terra do Egito. Mais uma vez, está contigo. Faz assim. Tá, olha o que o diabo quer fazer. Olha para cá todo mundo. O diabo quer pegar o teu momento e te jogar para frente com medo. E Deus, para extrair o medo, ele quer que você, no momento que você olhe para trás, quantas bênçãos Deus já te deu, quantas vitórias você já teve. Entendeu? Olha o que é o medo. O medo é você pensar sobre o teu presente num futuro que vai dar errado. E o que é extrair o medo? É você pegar o teu presente que você não tem capacidade, mas você lembrar do passado, quantas vezes Deus já te deu vitória. Você quer extrair o medo? Você quer arrancar o medo? Você pensa na tua vida agora, isso que você está vivendo hoje, esse teu problema, essa tua situação. Eu queria que você se reportasse a um tempo atrás, e você lembrasse de outras vezes que você já teve vitória. Levanta a mão aqui quem está vivo só. Então você está vivo é porque você já passou outras lutas. Quem já passou outras lutas e você ficou vivo, vai ficar de novo. Mas o diabo, ele quer te assegurar que não vai. Então quando eu me lembro que Deus me tirou da terra do Egito com as 10 pragas, depois abriu o mar vermelho, eu passei o mar vermelho a seco, e que agora eu cheguei diante dessa situação, eu tenho que lembrar, preste atenção, eu tenho que trazer à baila, como diz o pastor Jaime, né? Eu tenho que trazer à baila, eu tenho que recordar das outras vitórias que eu já tive. Todos que estamos aqui, levanta a mão quem está vivo de novo, somos colecionadores de vitórias. Eu e você, nós somos colecionadores de vitórias. Não, pastor, mas essa situação aqui é diferente. Pode ser diferente, mas o Deus que você serve é igual. O que você está passando hoje, você vai vencer como você venceu as outras. Não, pastor, vai vencer, vai passar. Pastor, mas essa está mais difícil. É tudo que o capeta quer. O capeta quer pegar o teu presente e lançar tua mente para o futuro de derrota. E Deus quer extrair esse medo, fazendo você se lembrando do passado. Lamentações 3, versículo 21 fala isso. Olha só o que diz em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Dá uma glória a Deus. Então, se o medo é uma coisa da cabeça, do cérebro, se o medo é uma coisa do intestino, onde tem terminações nervosas, porque geralmente quando você tem medo, você sente um frio aonde? Na barriga, no intestino, né? Então, se nós temos terminações nervosas no intestino, no cérebro, Deus, ele quer fazer com que o teu cérebro, ele se reporte ao passado. Quer ver? Digo-me, disso me recordarei o meu coração, e por isso tenho esperança. Essa tradução é legal, mas põe a revista atualizada. A revista atualizada fica mais fácil de você entender. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar. Exatamente, diga assim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, quando eu estou passando uma luta muito grande, começo a querer bater o medo, eu começo a lembrar do passado que Deus me abençoou. Eu começo a pensar das antigas batalhas que eu enfrentei, que eu travei na minha vida, lutas físicas, pessoais, financeiras, emocionais, familiares. Eu começo a pensar em todas as batalhas que eu travei e que Deus foi comigo. E aí o medo vai indo embora, porque eu sei que Deus está comigo de novo. E aí eu começo a entrar então numa configuração que Deus pode me abençoar, porque quando sai o medo fica a fé, e quando fica a fé, agrada a Deus e Ele me galardoa, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele existe, e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6.
Então eu percebi que eu tenho que trazer a memória, eu tenho que puxar lá atrás. Você sabe que domingo nós vamos fazer isso, né? Domingo, pastor, ué? Santa? O que Jesus disse? Fazer isso, hein? Aleluia. Ele quer que você se reporte atrás. Ele quer que você lembre da cruz. Ele quer que você lembre da ressurreição. Ele quer que você lembre do passado, do que Ele já fez por você. E isso extrai o medo como tira um dente com cárie. Você quer ter um alívio na sua vida? Agora, nesse exato momento, você que está assistindo em casa, você que está aqui na igreja, você quer ter um alívio imediato, comece a lembrar das suas antigas vitórias. Olha só o que diz em Hebreus 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, o que está escrito aí, pessoal? Lembrai-vos, puxa na memória, acessa teu HD, acessa aí a tua memória. Lembrai-vos, porém, dos dias, essa tradução diz anteriores, mas dos dias passados, em que depois de seres iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Você viu o que vai acabar sustentando a mim e a você? O que vai fazer eu passar por grandes combates e aflições e vencer? Eu lembrar dos dias passados, das antigas iluminações, das antigas revelações, das antigas interpretações da palavra. Diga aleluia. Então, voltando em Deuteronômio 20, versículo 1, quem está compreendendo o que eu estou falando? A primeira lei da guerra em Deuteronômio 20, versículo 1 era esse: Deus queria que eles não esquecessem, está aqui escrito, ó: quando saíres a peleja contra os cavalos, contra os teus inimigos, e vires, você olhar para a situação e a circunstância, e vires cavalos e carros, e povo em maior número do que tu. Então você está numa situação bem delicada, o inimigo é mais forte do que você, humanamente falando não tem como vencer. Até Jesus falou isso em Lucas 14, se eu não me engano, Lucas 14, versículo 31. Põe para nós Lucas 14, 31, né? Qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho? Esse conselho aqui é estratégia de guerra, tá? Para tomar um conselho, se com 10 mil você pode sair ao encontro daquele que vem contra você, com quanto? Você viu isso aqui? Jesus está dizendo o seguinte, ó, que quando você vai lutar contra o diabo, Jesus está falando o seguinte: você tem que ter estratégia bíblica. Você tem que ter mecanismos bíblicos, porque você mesmo sozinho, sem estratégia, sem conselho, sem palavra, sem entendimento, você vai perder para o inimigo. Eu e você, nós perdemos para o diabo se nós não entrarmos com conselho, se nós não entrarmos com um mecanismo, uma estratégia. Porque ele vai dizer, o Senhor Jesus, no próximo versículo 32, olha o que ele diz, ó: de outra maneira, ou seja, se você for sem estratégia, sem conselho, você está indo lutar 10 mil a menos de soldados. Meu irmão, 10 mil é muita coisa. Imagina, você tem 10 mil, mas aquele que está vindo contra você vem com 20 mil, é muito desproporcional. E diz assim, ó: se você não pegar uma estratégia, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de quê? O que é pedir condições de paz? Diga assim: se entregar. Tá, mas eu te pergunto, por que ele vai se entregar? Seja inteligente. Ó o que Jesus está explicando aqui, ó. Você está indo batalhar contra um inimigo que vem contra você com 20 mil, você tem 10 mil. Se você não tomar um conselho, se você não tomar uma estratégia, se você não pegar uma lei, se você não pegar um rema, uma revelação da palavra, você vai olhar para o inimigo, bom, já dei a resposta. Você vai olhar e você vai levantar condições de paz, bandeira branca. Por quê? Porque você está com isso. Jesus está falando de medo. Se você não tem estratégia, você fica com medo. A única coisa que extrai o medo é estratégia. E a primeira estratégia que eu e você, nós precisamos para enfrentar o diabo é lembrar dos dias passados, das nossas antigas vitórias. Porque o diabo desgraçado, ele quer colocar um apagão na tua cabeça e parece que você nunca venceu nada, que você é um ninguém e que agora essa luta vai tomar você e você vai perder. Como se essa luta que você está passando agora fosse a primeira na sua vida. Quem já passou por várias? Quem já passou por várias? Então você tem muita coisa para lembrar. Você tem muita coisa para recordar. Então essa é o primeiro conselho. Essa é a primeira estratégia. Essa é a primeira estratégia que Deus dá numa lei de guerra. Não se esquecer do que Deus já fez.
Por isso que eu sempre digo, irmão, para Deus nada é impossível. Para Jesus todas as coisas são possíveis, desde que Ele enxergue em você fé e não medo. Aplauda bem forte ao Senhor. Essa é a primeira lei da guerra. Essa é a primeira lei da guerra.